Pessoal, boa noite. Na aula de hoje, a gente vai continuar trabalhando com hash em Java para poder fazer a prática referente à utilização de hash para a segurança de senhas. No final da última aula, a gente fez a implementação da nossa classe de hash e a gente estava fazendo a parte para poder cadastrar, que a gente estava usando um arquivo texto. E aí eu comentei com vocês que a gente ia precisar fazer isso no projeto e que ia precisar salvar em banco. E aí, como vocês falaram que ainda não tinha mexido com banco, eu pedi para o professor Alexandre dar uma adiantada e eu também fiz uma implementação com banco. Então, eu vou demonstrar aqui rapidinho, não vou compartilhar esse código aqui, que a ideia faz parte do projeto de vocês, é o que vocês vão ter que fazer como a parte do projeto integrador mini aqui. Só que eu vou explicar e vou falar o que eu compartilhei aqui. Então, tem a classe de conexão, que eu compartilhei ela aí, com certeza o professor Alexandre vai mostrar também, mas eu só compartilhei ela com vocês. Essa aqui está lá dentro da pastinha. Aí, o que é importante aqui nos atributos, na verdade, que é tudo um padrão, né? Dentro da classe de conexão. Deixa eu apresentar aqui para vocês poderem ver. A gente tem um padrão dentro da classe de conexão e basicamente o que vocês vão mudar aí é o nome do database, que no caso aqui, o meu database, que como eu estou mostrando, ele chama login. Eu acho que até no arquivo que eu compartilhei com vocês, eu coloquei lá nome do banco. Vocês vão mudar, vai ser isso aqui, ó. É o nome do database de vocês. E aí, vocês têm que importar em um ponto .jar, que é da conexão com o banco também, que eu compartilhei lá no ambiente virtual. Tem lá esse MySQL Connector, e é só importar, como falei também, o professor Alexandre vai mostrar, mas aí vocês vão vir só em libraries aqui, ou bibliotecas. Add o jar, ele vai lá e seleciona o arquivo e o ponto .jar e vão utilizar ele. Então, só para poder mostrar isso funcionando aqui, então tem a classe de conexão, tem esse usuário aqui, que eu criei uma classe, que é ele que vai fazer tanto o check login, que aqui você vai passar usuário e senha, vai instanciar a classe de conexão, e aqui vocês vão executar lá um select no banco aonde tiver. E aí você tem dois parâmetros aqui, o parâmetro 1 é login, o segundo parâmetro é a senha, que a gente recebe aqui. E a gente vai executar. Se quando eu executar isso aqui no banco, eu tiver um retorno, eu retorno true, que eu consegui, senão eu retorno falso. E para poder salvar no banco, eu criei aqui um métodozinho create, que eu vou receber um usuário, que é uma classe que eu criei aqui também, só para facilitar a vida. Que aí a gente instancia a conexão, para se der algum erro, né? E a gente vai, o instante aqui é o canal de comunicação, né? Então, a gente vai fazer um insert int lá no banco, com os valores, aí eu vou passar lá o usuário e senha. Lembrando que essa senha aqui, quando eu chamar o usuário lá, ela já tem que estar com hash. E aí a gente manda executar. Também não tem nada demais. Então, Matheus, oi. esse DAO, esse connection, o senhor vai colocar Não, nesse login ou não? É só um exemplo que o senhor fez para mostrar não, para a é gente. só um exemplo só. É porque, como vocês falaram que eu não tinha feito, eu só fiz a termos de teste. Estou só passando, mas Uhum, o trabalho de vocês é esse. uhum. Aí, no Exatamente. caso, esse código o senhor vai postar para a gente. Esse aqui do banco, não. Uhum, Do banco, certinho. eu estou explicando de maneira geral o que vocês vão ter que fazer. Uhum, Porque o trabalho de vocês vai ser realmente usar o banco para fazer isso aqui. uhum, Certo? Mas detalhe de conexão com o banco, o professor Alexandre vai fazer, e eu postei um vídeo também, complementar lá, que tem um material de conexão com o banco. É bem tranquilo. E depois aqui, ó, dentro do... Aí a gente tem um cadastro, no form cadastro aqui, ó. Então eu instancio o usuário, essa classe usuário aqui só tem lá o nome e a senha. E aí eu instancio o usuário DAO aqui também, que é o de conexão com o banco. E aí o usuário, eu vou setar o login do usuário, a senha do usuário vai ser com o make hash. E aí, depois eu vou dar um create lá no usuário DAO. O usuário DAO é o que faz o insert no banco. Então, quando eu chamo aquele create, eu estou passando esse usuário, que eu já fiz a senha dele fazer um hash. E aí ele vai salvar no banco. E na hora da gente fazer o login aqui, ó, isso aqui eu estou mostrando rápido, que é só para entender só o que está acontecendo. Vocês vão fazer. Tem até, você dar um pause aqui, vocês conseguem ver depois, que eu vou compartilhar o vídeo.
a gente instancia o usuário da aula, vou ter o usuário e senha, e a gente tem que instanciar a classe hash aqui, porque na hora de fazer a comparação, eu vou pegar o usuário, vai vir do txt usuário, a senha vai vir do txt senha, só que eu vou fazer o hash. E aí o que eu vou passar para o check login é o txt usuário e essa senha aqui já passada pelo hash. E aí, se deu certo, vai falar acesso liberado, senão ele vai negar. Só mostrar aqui o exemplo, na verdade, a gente vai fazer isso sem utilizar o banco, e vocês vão fazer com o banco. Deixa eu limpar aqui, que vai ser o trabalho. Então, eu vou fazer um cadastrar aqui, ó. Vamos cadastrar o Ronaldo. Ronaldo. Olha lá, vou colocar a senha 3, 2, 1. 3, 2, 1. Cadastrar. Salvo, ok. Então, se eu olhar aqui, ó, o hash de 3, 2, 1, ó, vocês estão vendo aqui? Então, o que ele salvou no banco vai ser isso aqui, certo? Então, se a gente olhar lá no banco, deixa eu dar um reload aqui, ó, tá vendo? Ó, cadastrou o Ronaldo, e a senha que cadastrou aqui, essa senha, ela tá o hash. Certo? Então, o que tem que salvar no banco é o hash. Isso aqui é só para vocês poderem entender o problema. E na hora de você fazer o login aqui, Ronaldo 321. Aqui você pode colocar aquele, o password field, que também você pode mudar, logicamente, no seu. E aí eu vou dar entrar aqui, ele acessou. Se a gente olhar na nossa aplicação aqui, ó, olha lá, o hash de 321, e aqui tem o valor. E foi o que ele passou para poder testar no banco. E aí ele deu acesso liberado. Se a gente tentar acessar alguma coisa que não tem, deixa eu vir um login aqui, ó. Ronaldo, 1, 2, 3. Me pedir para entrar aqui e a senha está incorreta, porque ele bateu lá no banco lá e deu erro. Então, só para entender o que vocês têm que fazer, certo? Então, tem que salvar no banco, tem que salvar o hash. Na hora que você pega o valor que o usuário digitou, você faz o hash dele e vai comparar, você vai chamar o check login ou a função que você for criar aí. Você vai passar o nome de usuário e a senha já em hash. Porque na hora que ele consultar no banco, vai retornar o hash. E aí você compara hash com hash. Se os dois forem iguais, beleza. Que aí na hora que você está fazendo o select, né? Que é igual. Senão, não vai. E agora, voltando lá no ponto que a gente parou na aula passada. Vou fechar esse aqui. Para a gente poder abrir o que a gente estava na aula passada. Deixa eu achar ele aqui. Todo mundo tem o projeto da aula passada ou precisa postar ele lá no ambiente virtual? Matheus, se você puder postar, porque Tá. a aula passada não deu para mim entrar. Ah, tá, beleza. Eu vou postar, eu vou atualizar, que ele já tá lá, só que ele não tá igual ao que a gente fez na última aula, né? Na última aula já tinha o hash, o login a gente não tinha feito, o cadastra... Ah, o cadastro a gente já tinha feito, eu acho, né? A gente tem que fazer o login hoje. Eu vou atualizar ele lá no ambiente virtual, então. Um minutinho só. Beleza, eu atualizei ali, ele tá Java Hash aula 2. E pode usar ele, que é o ponto que a gente parou na aula passada. Deixa eu só abrir aqui o modelo que eu estava utilizando. Quando vocês conseguirem abrir, só dá um ok para mim, por favor. Ok. Então, só voltando, o que a gente fez aqui na última aula? Então, só explicando a estrutura, a gente tem um arquivo CSV, que é esse arquivinho que está aí na mesma pasta do nosso projeto.
Cadê? Aqui, ó, esse arquivo aqui, Java Hashal. Esse arquivo dados.csv. Então, a gente está salvando as informações dentro dele. Então, e a gente salva a informação aí, ela é composta pelo nome do usuário e a senha já passada pelo hash. Então, dentro da estrutura, a gente tem aquela classe nossa, que é a classe hash, e dentro dessa nossa classe hash, a gente vai receber uma senha. E essa senha a gente aplica e gera o hash baseado no SH256. Então, o que a gente vai salvar, que é isso aqui que vocês vão salvar no banco, que eu mostrei no exemplo anterior, e o que a gente está salvando aqui é o hash. E a gente tem que fazer a comparação com os hashes. Então, só para poder facilitar a nossa vida ali, ó, na hora que a gente está... Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, dentro da nossa classe hash, eu criei 2 array lists para poder guardar o nome de usuário e senha. Então, a gente poderia aí ter criado, igual eu criei no caso do banco, né? Ter criado a classe lá, uma classe usuários, aí você faz o get set, e aí depois você cria um array list aí desses usuários, né? Aí você tipa ele em vez de string. Só que aqui eu só fiz mais rápido. E aqui o que está fazendo o hash mesmo, para quem não estava na aula passada lá, é a nossa funçãozinha make hash. Então a gente define, basicamente, aqui é tudo padrão, só esse sort aqui, esse print que eu coloquei para a gente ver, a gente define qual que é o algoritmo. E aí dentro do Mesh Digest, que é essa classe aí, a gente pode usar o SHA-1, o SHA-256 ou o MD5, sendo que desses três o mais seguro aí é o SHA-256, por isso que a gente está utilizando ele. Então quando a gente passa uma string e a senha para esse método, ele vai retornar o hash para a gente. E foi isso que a gente fez lá dentro do nosso form CAD, que já está funcionando, né? Então, lá dentro do nosso formulário cadastro, quando a gente pede para poder cadastrar, ó, a gente vai pegar e vai adicionar lá dentro daquela... a gente teve que instanciar, que é a nossa classe hash, logicamente no começo, para a gente usar ela. A gente criou uma instância. E aí eu tô lá dentro daquela array list usuário, eu tô adicionando o nome do usuário, que eu tô passando, só para guardar lá. E a senha vai ser uma string, eu tô só criando new string, porque lá o valor aonde a gente está digitando a senha é um password field, não uma caixa de texto, não um text box, né? Então, estou dando um get password aqui. E vou fazer com que lá no meu array list de senha, eu vou adicionar ele em hash. E aí, depois que eu adiciono, eu mando salvar no arquivo. Então, ele percorre lá e ele salva tudo no arquivo. No caso de vocês aí, como eu mostrei anteriormente, depois, né, para fazer no banco, ele vai salvar no banco. Só mostrar aqui que ele já está salvando no banco, aí a gente só tem que fazer o login, né? Então, vamos cadastrar mais um aqui, ó. Ronaldo, eu não sei se eu tinha colocado o Ronaldo no arquivo. Não, tem não. Ronaldo, 321. Então, se eu pedir para cadastrar aqui, ó, opa, deu um erro aqui. Ah, eu acho que eu tinha tirado algumas coisas. Espera aí. No point exception, foi na hora de acessar quem aqui? Ô, Matheus, como que faz para executar o arquivo lá mesmo? Qual? Ah, tá. Ele deu erro de acessar o arquivo, que eu tô com ele aberto, que agora eu entendi o que ele deu aqui. Qual arquivo você falou? Que a gente baixou? Ah, tá. É no NetBeans. Você vai no NetBeans e abre ele. Aí põe só abrir arquivo lá? Não, abrir projeto. Aqui, ó. Projeto. É, Open Project. Não tá indo. Hã? E aí ele vai abrir desse jeito aqui, ó. Fechadinho assim, ó. E aí você expande, vai ter aí um pacote Java Hash, e aí é o que a gente está trabalhando. No caso aqui, esse que eu estou mostrando é o FormCAD. Deixa eu ver se ele vai dar certo agora. Ronaldo, 3, 2, 1. Cadastrar. Ele cadastrou, beleza. Ele tinha dado erro aquela hora porque eu estava com o arquivo aberto. Aí deu erro de permissão de acesso. E aí, ó, hash de 3, 2, 1, o que ele salvou no banco foi isso aqui, ó, 8D23 alguma coisa. Então, se a gente olhar lá no arquivo, vou fechar aqui, ó, o que a gente já tinha feito na aula passada e o que está salvo no arquivo, ó, tá vendo?
Salvou o Ronaldo e salvou o 8D ali, que é o hash 321. Não pode ficar com arquivos abertos, né? Daí. Aí o que a gente tem que fazer agora? Lá no login, eu tenho que ver se esse usuário, se ele tem dentro se ele existe. E se ele existir, a gente vai ver se essa senha dele está correta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nome do usuário que o usuário digitar na caixa de texto login e a gente vai olhar dentro daquele array list de usuários. Então, para a gente ver isso, para poder buscar, ou eu posso fazer um for, procurando posição por posição, mas é mais fácil, tem a função a index-of. Então, se eu passar um nome de usuário e passar para a função index-of o nome de usuário, se ele existir, ele vai retornar a posição. Então, se eu falar, procurar o usuário Matheus, ele vai falar, usuário Matheus, ele vai retornar que está no índice 1. Então, quer dizer que a senha do Matheus, eu vou olhar a senha que também está no índice 1. Isso só um exemplo, porque no caso, vocês vão procurar no banco depois. E aí a gente vai ver se essa senha que está lá dentro do nosso array list, do nosso vetor de senhas, é igual a senha que o usuário digitou. Lembrando que o que está salvo é o hash. Então, antes de fazer a comparação, a gente tem que gerar o hash também. Beleza? Todo mundo conseguiu abrir aqui e conseguiu salvar? Esse salvar já estava feito, né? Beleza. Ô, Matheus, Oi? o nome do arquivo que você postou, eu não consegui achar aqui. É dentro de semana 10, hash Java. Isso, da semana 10, Java Hash aula 2. Ah, tá, valeu, obrigado. É isso que a gente está usando aqui. E aí você vai em NetBeans, vai em Open Project e abre ele. E o que a gente tinha feito na aula passada, basicamente foi a explicação, eu expliquei a classe hash ali, como que ela funciona, que eu detalhei. E a gente tem algumas telas, né? Então, esse form cadastro aqui, ó, que a gente está vendo aqui, deixa eu ver o design dele, ó. A gente vai receber um usuário, a senha e vai cadastrar. E depois aqui no login aqui, lógico, essa parte de cadastro de usuário e senha, no sistema de vocês vão fazer aí na parte administrativa. Então, primeiro a pessoa vai ter que logar, e aí depois que ela logar, você vai dar permissão para ela cadastrar ou não. Agora, no login aqui, ó, ele vai entrar com o usuário e senha e a gente vai clicar no entrar aqui, ó. Quando a gente entrar aqui, ó, a gente vai precisar da nossa classe hash. Então, tem que instanciar ela aqui também. Então, vamos colocar aqui, ó. Classe hash, H é igual a new classe hash. Isso aqui dentro do login. Certo? Então, a gente está instanciando por quê? Ah, mas você vai fazer login, por que você vai precisar do hash? Os dados estão lá dentro, né? O array list está lá dentro dessa classe hash. Então, quando a gente carrega lá dentro. Então, a gente precisa dele aí. Não tem como a gente fugir dele. Beleza? Matheus, Oi? você vai mandar essa aula no Drive depois? Essa, vou. É porque eu tô... Eu não vou mandar o fazendo no banco, que foi o que sim. eu tenho que fazer, né? É, porque eu tô meio perdido um pouquinho hoje, desculpa. Não, tranquilo, aqui, ó. Só voltando, se você abrir o arquivo agora, a gente não fez nada ainda do que a gente fez na aula passada. Na aula passada eu expliquei aqui a parte do hash, do make hash. Então, o que a gente tem dentro da classe hash? Tem dois array list, um para salvar o usuário e senha. Como falei, a gente poderia criar uma classe usuários mesmo. Tem aqui o nosso método salva arquivo. Salva arquivo, ele vai percorrer esses dois array lists aqui, ó, e vai salvar dentro do arquivo CSV. Beleza. O carrega arquivo, que vai percorrer o arquivo CSV e jogar para os dois array lists. E o make hash, que vai receber uma senha e vai aplicar o hash e vai retornar essa senha em hash. Então, toda vez que eu chamo esse make hash, ele vai retornar, eu vou passar a senha, né? E ele vai me retornar a senha em hash. O que a gente fez na última aula foi essa explicação. E aqui no formulário de cadastro, quando a gente clica em cadastrar aqui, ó, a gente criou esse código.
Então, eu estou indo lá naquele array list de usuário e adicionando o que o usuário digitou na caixa de texto de usuário. A minha senha é uma string e ela está vindo lá do meu TXT senha. Mas eu estou usando o get password aqui, porque o tipo desse input aqui lá, ele é um JPassword. Por isso que eu tenho que transformar ele para string aqui. E depois eu estou adicionando lá, o h.senhas é o array list. Arraylist.add, e eu estou adicionando essa senha que eu peguei na caixa de texto que o usuário digitou em hash. Então, quando eu estou adicionando para o array list, eu estou adicionando em hash. E quando eu mando salvar o arquivo, eu pego tudo que tem dentro desses dois array lists e estou salvando dentro do meu arquivo dados CSV. Beleza? Deu para todo mundo sintonizar? Onde que a gente parou? Deu, desculpa fazer isso, é porque eu cheguei mais cedo na aula, botei um vídeo e esqueci total da aula. Não, tranquilo, tranquilo. Aí agora a gente vai pro login. Então, uma vez que a gente já consegue cadastrar, né? E aí vocês vão ter que fazer depois também. Porque, logicamente, como você vai salvar o hash no banco? A gente vai fazer o login. Então, aqui no login, a gente tem esse design aqui. Então, vai entrar com o usuário, esse aqui é o TXT usuário, e esse aqui é o TXT senha. Quando eu clicar no entrar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar lá dentro dos meus array lists lá. Primeiro, eu tenho que verificar se esse usuário existe dentro do array list usuário. Se existir, eu vou verificar se a senha dele está certa. Aí eu olho lá no array list senha, certo? Então, vou clicar aqui em entrar. Aqui, ó, dentro da classe, aqui no começo da nossa classe do formulário, a gente vai instanciar a classe hash. Por quê? Porque, logicamente, eu vou precisar usar ela, eu vou precisar fazer o hash, eu vou precisar acessar os nossos dois array lists onde estão os dados. Eu fui lá e coloquei ele numa pasta totalmente separada lá dentro da pasta da aula de Master Instruções. Oi, Oh, foi mal aí, turma. Opa, deixa eu voltar aqui, cadê o clique aqui? Ah, tá, o clique está aqui no implement, né? Então, o que a gente vai ter que fazer aí? A gente vai ter que pegar o usuário e senha que o usuário digitar aí, o login e a senha, e a gente vai verificar se isso existe, né? Então, esse aqui, o implement aqui, ó, você pode comentar ele aqui, que a gente não vai usar esse aqui agora, né? Se você quiser deixar um option pane aí para poder mostrar um diálogo, depois você pode. Então, a gente vai criar aí duas strings aí, só para poder facilitar a vida. A gente vai criar uma string usuário e uma string senha. E aí a gente já instanciou, né? Então, a gente vai ter que carregar também. Deixa eu ver se já fiz o carrega aqui em algum lugar. Não, não tem o carrega. Quando ele clicar no botão, porque a gente poderia colocar que no método de carregar esse formulário, que eu acho que ele não está aqui. Formulário. É melhor a gente chamar ali mesmo. A gente tem que chamar o carrega, só para os dados vindo do arquivo e vir para a memória e vir para o array list, porque aqui a gente criou uma instância dele agora, né? Então a gente vai ter que chamar o h.carrega arquivo. Quando a gente fala o carrega arquivo aqui, ele vai ler todos os dados que estão no arquivo e vai trazer da memória. É como se a gente estivesse indo lá é o nosso banco de dados, né? E esse usuário nosso aqui, ó, ele vai receber os dados do txt user. Não é text, não, é .get text aqui, né? Text. E a senha vai vindo txt senha. Isso, get text. Ah, por que você está usando get text aqui, no outro você usou get password? Porque aqui eu usei uma caixa de texto simples. Lá na hora de cadastrar, eu usei uma caixa de texto do tipo JPEG Field. Então, aí você só vai ter que mudar isso também. Só tomar cuidado com isso na hora de fazer. Aí, o que a gente vai fazer? Eu tenho que ver se esse usuário aqui, ó, que é o que o usuário digitou, se ele existe. Onde que os usuários estão salvos? Está salvo lá naquele array list do usuário. Então, a gente vai criar uma variável int aqui, ó, i ou posição, meu i aqui, ele vai receber em qual posição que vai estar esse meu usuário, se existir, né? Então,
Não, a gente vai usar o index of mesmo, porque lá dentro do array list a gente tem aquele método index of. Então, h.usuários.index of, e aqui eu vou passar o meu, quem que eu quero ver se tem, né? Se eu tenho esse meu usuário. Então, o que está acontecendo? Estou vendo se esse usuário que ele digitou, se ele existe dentro do array list usuários. O array list usuários, quando eu chamo carrega, ele vai pegar todos os dados do arquivo CSV e vai jogar todos os usuários para o array list usuário e toda a senha para o array de senhas. Então, quando eu peço para ver o index of desse usuário aqui, se existir, ele vai retornar um valor para a gente maior que zero, maior ou igual a zero. Se não existir, ele retorna -1. Então, essa função index of é uma função de busca. Ele percorre o vetor inteirinho, usuários que é um vetor, certo? A gente poderia fazer um for, um while, um for each, qualquer coisa assim. Mas aqui o index of ele resolve para a gente. Então, se esse usuário existir, ele vai retornar. Isso aqui é como se estivesse checando no banco, né? Aí a gente faz um if aí, ó. Se esse if for maior ou igual a zero, quer dizer que existe, certo? Se não, ele não existe. Então, se ele vir para o else aqui, ó, se ele vir para o else, não existe. Aí você pode até chamar esse option pane aqui, ó. Se ele vir para o else. E aí você pega e fala aqui, ó. Usuário não existe. Certo? Então, se for maior ou igual a zero, ele existe. Se não, esse usuário, ele não existe. Se for maior ou igual a zero, ele tem. Aí o i, o que ele vai ter? Ele vai ter qual posição desse vetor nosso, do array list, que esse usuário existe. Lembrando, a mesma posição do usuário vai ser a mesma posição da senha. Então se falar que o Ronaldo está na posição 3, a senha do Ronaldo está onde? No array list de senha na posição 3. Se falar que o João está na posição 6, a senha dele está na posição 6. Isso aqui é só uma forma, só para poder ilustrar. Isso aqui com banco acaba ficando mais simples. Com banco, a parte mais chata em si é de você estruturar a conexão, de você fazer a função lá, o select e tal. É só estruturar. Depois que você estrutura, fica muito mais fácil, que aí você só chama a função check. Se check é igual a true, beleza, manda ver. Se check é igual a false, você fala que não tem. Então, é bem mais simples, se vocês lembrarem lá da forma que eu mostrei. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai pegar, a gente vai ver a senha que está numa determinada posição. Então, a gente vai ter que comparar a senha que o usuário digitou aqui em hash. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer o hash dessa aqui, ó. Então, vou fazer com a minha senha, recebe o make hash dela. Cadê? O h.make hash, né? Opa. Vou voltar lá. h.makeHash, da minha própria senha. Então, a minha senha vai receber ela mesmo com o hash. Eu estou transformando ela para hash. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que comparar ela. Ou seja, eu vou verificar se essa senha que eu tenho aqui, se ela é igual. Aí, se ela for igual, a gente usa o equals. Então, aqui a gente vai colocar se essa senha ponto equals. Eu vou verificar se ela é igual a quê? Se ela é igual a senha que está lá dentro do array list de senha. Se ela é igual a h.senhas. E aí eu tenho que falar em qual posição que eu quero verificar se ela é igual ou não. Então, a posição que eu vou... Deixa eu ver se ele aceita aqui o array list na posição i. Não. Ele não vai aceitar o i aqui. Ponto index of. O ponto get passa o índice. Eu acho que é ponto get, né? Cadê os caras do Java aí? Ah, é isso mesmo. Ó. Ponto get na posição de i. É isso mesmo. Olha lá, eu estou pegando a senha aqui que o usuário digitou e estou fazendo o hash dela e tô guardando. Então, se o Ronaldo digitou 321, fez o hash do 321. Agora eu vou verificar se o hash que a gente gerou aqui é igual ao que está salvo lá no nosso array list de senhas. Lembrando, o array list tem várias posições. Qual a posição que eu vou testar? O i. Porque o i é a posição onde está o nome do usuário. Então, se testou, o Ronaldo. Achou o Ronaldo? Achei. Achei na posição 3. Então vou pegar a senha que o Ronaldo digitou, fazer o hash dele.
vou ver se essa senha que ele digitou aqui é igual que está na array list lá na posição 3. Se isso for igual, ou seja, se isso der true, se o equals der true aqui, ó, então, se isso der true aqui, você vai falar que o acesso está liberado. E aí você pode dar um salt aqui, ó. Salt. Acesso liberado. Só para a gente poder ver ali, né? A gente vai mostrar que o acesso que ele está liberado. Se a senha não for igual, aí você vai ter um else aqui, né? E aí a gente pode colocar um JOption pane aqui, a gente vai falar que a senha está incorreta. Senha incorreta. Então, esse else aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, o usuário existe? Se o usuário existir, entra aqui. Se o usuário não existir, vem nesse else e fala que o usuário não existe. Se o usuário existir, eu pego a senha que ele digitou, faço o hash dela. E vou verificar se a senha, se esse hash que eu acabei de gerar é igual ao que está salvo lá no banco, no caso no array list nosso. Se for igual, acesso liberado. Se não for igual, eu falo que a senha está incorreta. Essa é a ideia. Deu para entender a lógica aqui? Do que a gente está fazendo? Aí a gente tem aquele... Tem um formuláriozinho que eu criei que chama form sistema. E aí, se quiser, a gente pode instanciar ele aqui também, ó. Como deu acesso liberado aqui, ó. A gente pode instanciar ele. Form sistema. Sys é igual a new form sistema. Form sistema. E aí a gente pode dar um show nele aí, né? sys.setVisible, né? sys.setVisible. Beleza. No setVisible é só passar um true só. Para ele abrir. Então aqui o sys é o nome do formulário de sistema aqui. O setVisible é para abrir ele. Então isso aqui, ó. Abrindo o form sistema. Isso aqui, então, se ele achou a senha, ele abre. Se não, ele não abre. Como eu falei, com o banco vai ser mais fácil aqui. É só a estruturação que vai dar um pouco mais de trabalho. Mas nesse caso aqui, a gente pegou o usuário, verificou se esse usuário existe lá dentro do nosso array list lá. Ou seja, é o que veio do banco nosso. Ah, existe? Se existir, eu gero o hash e eu comparo aqui com o que está lá. Se o que o usuário digitou for igual ao que está lá no array list, na mesma posição do usuário, né? O i, ó, tá vendo? O i é a posição do usuário. Se for igual que está na mesma posição, liberado. Senão vai dar erro. Vamos ver aqui se vai dar erro. Então, vou tentar fazer o login. Eu tinha cadastrado o Ronaldo com 321. Ronaldo 321. Eu não sei se eu cadastrei ele aqui. Ah, ele abriu, viu? Beleza, acessou. Se eu tentar abrir o Ronaldo 1, 2, 3, acesso liberado, né? Olha lá, senha incorreta. Porque, ó, na hora que fez o hash aqui, ó, na hora que a senha do Ronaldo aqui do usuário é o 8D aqui, ó. E o hash de 1, 2, 3 é um A. Então, o que ele comparou? Ele comparou aqui, isso aqui que é o que está no banco, com isso aqui que a gente acabou de digitar. E aí ele dá incorreto, né? Ele não consegue acessar. Conseguiram aí? Tá fluindo aqui, tá fluindo. Tá fluindo? Beleza. Estou esperando aqui um pouquinho só para vocês poderem testar aí. Então, da forma que está aqui, a gente já consegue fazer o nosso hash. Então, a gente recebe uma senha, utiliza a função nossa aqui. Então, essa classe hash aqui, vocês vão ter que utilizar ela. Lembrando, vocês não precisam nem do salva, nem do carrega, e nem daqueles dois array lists no trabalho de vocês. Por quê? Porque vocês vão trabalhar com o banco. Aquilo ali era só para dar um exemplo para o trabalho de vocês ser trabalhar com o banco, né? Mas como vai acabar com o sistema de vocês vão ter que fazer um controle de login mesmo, a única coisa que vai ter diferente vai ser o quê? Antes de salvar a senha, h.makeRash e vai salvar na hora de você mandar, para salvar no banco, você vai mandar o hash. Na hora que o usuário digitar, que você for passar um usuário e senha como parâmetro para o SQL, essa senha tem que estar como hash. E lá no banco, na hora de você salvar, o campo lá no banco, você vai criar como uma string normal, tem nada diferente, logicamente a string tua tem que ter mais 64 de espaço.
porque é o quanto ele utiliza aqui. Então, você joga uma string lá de 100 posições lá e beleza. E aí você consegue salvar o hash dele lá, você vai salvar como string, normal. Mas o legal lá, que vocês viram, quando a gente salva aqui no banco, ó, deixa eu abrir o zoom aqui. A gente salva aqui no banco, ó, se eu salvo normal, eu tinha feito um exemplo antes, ó, salva o número, salva a senha realmente. Então, se alguém invadir teu sistema, nossa, a senha do usuário tal é 123. Então, beleza, eu vou lá no sistema e acesso. Se alguém invadir o banco de dados, ó, qual que é a senha do Ronaldo? É isso aqui. E aí, como que alguém vai saber o que é isso? Dá para quebrar. Lógico, se for senha fraca, você vai jogar, vai quebrar através de word list. Se a senha for um pouquinho forte, já não consegue quebrar. Porque é impossível, né? Não quebra, né? Você consegue voltar ela através de word list. Beleza? Deu certo aí de todo mundo? Vou cadastrar mais um aqui, só para a gente poder ver, ó. Então, quando a gente vai em cadastrar aqui, cadastrar o Weber, senha 456, vou colocar aqui, cadastrar, dados salvos, olha lá, ó. Olha que legal aqui, ó, o hash de 456 é B3 alguma coisa. E aí a gente vai lá no arquivo, lá, ó. Olha lá, salvou no arquivo, Eber, e o hash dele é B3, alguma coisa. Então, o que está salvando, o que vocês vão salvar no banco, que a gente está salvando no arquivo aqui, é o hash. Então, uma vez que a gente salvou, para a gente cadastrar o form de cadastro aqui, ó, e depois que a gente já cadastrou, é só a gente fazer o login. E aí vai ter essa história aqui. O que a gente digitar aqui, ó, na hora de fazer o login, aqui, ó, o que o usuário digitar aqui no usuário, a gente vai colocar aqui nessa variável usuário, que ele está na senha, a gente vai colocar aqui. Esse usuário que ele digitou, a gente vai verificar em qual posição que ele está no vetor, se tiver, né? Se eu digitar um usuário que não existe aqui, ó, Pedro, 1, 2, 3, ó, usuário não existente. Por quê? Ele deu o index of é maior ou igual a 0? Não. Ele veio aqui embaixo, ó. Opa, no de baixo aqui, ó, nesse outro else, usuário não existente. Agora, se eu colocar um usuário que existe aqui, Ronaldo, e colocar aqui uma senha errada, então ele deu senha incorreta. Então, ele bateu no usuário, ele viu que o usuário existe. E aí, ele entrou aqui dentro desse if. E aí, ele vai dar aqui que a senha incorreta, que é o else aqui. Agora, se eu colocar a senha correta aqui, ele vai acessar lá, ó, acesso liberado aqui. Deixa eu descer aqui, ó. Ele dá acesso liberado, a gente consegue acessar. Pessoal, deu certo? Alguma dúvida? No trabalho que vocês têm que fazer, basicamente, aí a parte do projeto, vocês vão ter que desenvolver o sistema, né? Lá em Java, seguindo os requisitos que são pedidos na disciplina. Deixa eu ver. O que deu, Lucas? Tem como você mandar a mensagem aí? Isso mesmo. Não, isso vai acontecer porque a gente está usando um array list. Então, se eu colocar dois usuários com o mesmo nome, quando eu chamo o index of, ele retorna o primeiro. O equals, ele é igual. É a mesma coisa que você fazer o igual. Quando você faz aqui, ó. Cadê o quanto equals? Isso aqui, ó, é a mesma coisa a gente fazer um se a senha minha foi igual ao h.senha.get na posição do i. Fazer o equals é a mesma coisa de fazer isso aqui. Você está comparando duas strings. Só que é recomendado pela documentação, seja em C# e Java, que se usa o equals ao invés de usar igual, igual. Porque ele vai comparar aí, é o comparador oficial de string. Então, às vezes, coloca igual, igual. Às vezes, pode dar algum erro. E aí, recomenda que se utilize o equals.
É até legal aqui a gente pesquisar um pouco, ó. Difference equals and igual ao Java. Que é bem legal lá. Olha lá, de maneira geral, o equals e o Java, eles comparam... Ah, tá, é isso mesmo, é. Quando a gente tem o equals, ele consegue comparar o objeto. O igual, quer ver? Vamos ver aqui as diferenças aqui, só do método aqui. Um é operador, o outro... Não quero entrar, não, sai daqui. Deixa eu fazer o login só para ele parar aqui. Ah, tá. Agora ele parou aqui, ó. O equals, ele é recomendado que ele vai verificar os valores que estão armazenados dentro de dois objetos. E aqui ele coloca aqui se o equals é igual a S2, se o equals é igual a S2. Ah, tá. Quando a gente tem dois objetos aqui, esse é o ponto importante. Quando eu instancio dois objetos, e os dois objetos aqui são strings, e os dois estão com hello. Se eu colocasse o S1 é igual a S2, como é objeto, ele vai comparar o objeto. Então, o objeto S1 é diferente do objeto S2, ele não vai olhar o conteúdo, e ele vai dar false. E agora, se eu usar o equals aqui, ó, se o S1 é igual a o equals S2, ele vai dar true, que ele vai olhar o valor do objeto. Então, esse é o ponto importante. Então, sempre quando eu quiser comparar strings em Java, é recomendado a gente utilizar o equals. Aqui a gente não está com objeto. Aqui eu creio que não teria problema. Mas lá, como é o array list, a posição, aí tem uma diferença. Eu quero só para poder detalhar um pouco. Eu não estava lembrando essa diferença em Java, lá do equals e do igual a igual. Pessoal, mais alguma dúvida? Oi? A única coisa que vai mudar aí na tela de login do senhor, que no trabalho, vai ser o banco de dados, né? Toda essa parte, assim, você vai ter que ter um cadastro do usuário, e você vai salvar em hash a senha, e na hora de fazer o login, você vai ter que consultar no banco. Então, tem duas partes que você tem que fazer que é dessa disciplina. É a parte, tem que ter o login no teu sistema, o login você tem que conectar com o banco, a senha tem que estar salva em hash, depois que você logar, aí você tem que dar a opção do usuário, de um usuário administrador, por exemplo, cadastrar um novo usuário. Certo. Então, Ô, Matheus, mas dentro do banco, por exemplo, assim, dentro do banco do administrador, eu vou conseguir ver a senha normal? Não, só como Não. hash também. Só hash. Aqui é o que você vê. Aí eu não teria uma função que voltaria ela normal? Não, hash não volta. Hash não volta, não. Assim, nem o administrador sabe. Eu pensei Se que... você tem algum lugar que eles falam que eles conseguem te mandar a tua senha, eles não conseguem. A única coisa que é possível fazer é resetar a tua senha. Isso. É alterar, né? Isso, alterar a tua senha. Mas agora, devolver a tua senha é impossível. Se o sistema for seguro, ninguém pode ter acesso à tua senha. Pensa que você, sei lá, você trabalha num lugar aí que você tem acesso a um banco. E aí, sei lá, eles vão te mandar embora e falar, vou limpar o banco, vou pegar a senha de todo mundo para poder acessar. Então, é segurança. Se você pegar, você vai pegar o quê? Hash. O que você vai fazer com hash? Você pode jogar no word list. Eu mostrei pra galera ontem. Tem aqui, ó, depois você entra pra você brincar, pra você ver. E pra quem não tava também, ó. Aqui dentro do ambiente lá, eu coloquei uns links lá. Tem um gerador de hash, que é o Hash Online Tools, e depois tem um hash crack aqui, que ele quebra, entre aspas, raspa o hash, mas ele não quebra, né? Ele joga o word list. Na hora que eu entrei nesse aí, acho que foi no hash crack mesmo, eu entrei, mas a senha que você tinha colocado lá estava diferente.
Acho que Não, quer ver, ó, deixa eu abrir o Hashcrack, eu vou pegar uma senha dessa fraca aqui, porque esse aqui do banco tá fraco. Ó, pegando o Ronaldo é 321. Ó, vou jogar aqui, ó. Ó, ele quebrou. Ele viu que achava esse B e a senha é. Ah, mas ele quebrou? Não, ele não quebrou. Ele tem um tanto de senha hash prontinha ali, das mais padrões, lá, e tem alguns gigas, cara, cadê? 19 GB, 1,5 bilhão. nossa senhora. É assim que quebra. Mas aí, se você faz uma senha um pouquinho mais segura, ele já não consegue quebrar. Quer ver? Ó, deixa eu Para colocar aqui. essa senha, a maioria desse site mesmo que é por padrão americano ou de outras, como de europeus, se você colocar o C cedilha, não vai. Não. Não, quer ver, ó. Se colocar IF123, é uma senha fraca. Mas aqui, eu peguei aqui, ó. Vou lá cadê? Break hash. Olha lá, ele consegue. Por que ele não consegue? Porque não tem no word list dele. E F de Minas tem no word list dele. Se você colocar CNF, Sul de Minas tem. Tenta colocar 2 C cedilha para ver se ele consegue achar. Ah, não, aí ele já não acha mais nada. Qualquer coisa que você sair do padrão, por exemplo, você colocar nome de tudo quanto é coisa comum, nome de filme, de personagem de filme, tudo ele pega. Por quê? Porque tá aqui, ó, tem uma base de dados aqui de 1,5 bilhão de entrada. É muita coisa, né? Mas essa parte é muito legal, essa parte de segurança aqui, somente hash. Pessoal, tranquilo? Mais alguma dúvida? Por enquanto só. Ah, eu tenho. Datas. Datas, a última possível. Assim, a gente nem sabe ainda ao certo quando vai acabar o semestre. Então, tinha aquela pretensão da gente ir lá até agosto, voltando com presencial, mas agora esse presencial já não deve ocorrer mais. Então, é bem provável que a gente vá até o final de julho do mês que vem, de forma remota, e encerre o semestre. Então, se for até a final de julho, para mim lá dá tranquilo. Só que, logicamente, tem que ver com os outros professores aí, mas possivelmente aí vai ser no final, né? Porque aí vai integrar a parte de banco, vai integrar a parte de engenharia de software e de Java. Matheus, Oi? as férias ainda estão mantidas para começar dia 13? Dia 13 não, que dia que vai ser? Até sexta-feira, sim, mas é bem provável que isso já mude. Nossa, vai me arrebenta as pernas. Ah, mas você tá querendo férias aonde? Não pode ir para lugar nenhum, não. Não, férias, porque nossa vida mudou nada não, Matheus. Nós estamos fazendo de casa, né? Do baiano pro normal, aí eu ia pegar minhas Tá férias pro puxando trabalho. tempo aí. Você tá louco? Põe de café aí, colhendo a frutinha lá, rodando frutinha, secando. Vou tomar café. Só você vir. É bem provável que a gente vá até o final de julho, isso aí não está certo, mas vá até o final de julho, não tenha férias ali no meio de julho, e depois vai ter férias, né? Logicamente vai ter. E aí, se vai retornar em agosto, quando vai retornar, aí é outra história. Mas, assim, estou falando são possibilidades, ainda não tem nada certo. Isso aí vai ter reuniões e a gente vai depois transmitir direitinho para vocês. Como diz o término estava para essa pandemia em setembro, agosto, setembro, mas os casos estão aumentando muito. Aqui em Poço Fundo hoje, confirmou hoje mais 7. Nossa. Então, é complicado, cara. Então, o sistema remoto, esse modelo de ensino remoto foi prorrogado pelo MEC até o final do ano. Isso não quer dizer que o IEF de Minas vai continuar nesse modelo até o final do ano. Então, a gente não tem nada certo, sabe? O que não vai acontecer, logicamente, é voltar da forma que está. E agora, como isso vai acontecer, Henrico, se a gente vai até dia 15 de julho, vai parar, vai ter férias, ou vai até dia 15, vai ter 2 semanas de pausa, como se fossem umas férias, depois volta, termina o primeiro semestre em agosto, tudo isso ainda está bem aberto. Então, Eu só cheguei a falar mesmo por causa porque os 2 calendários que estavam em aprovação estavam com as férias nesse tempo, né? Então, assim, eu achei que ia manter, porque tanto um quanto o outro, independente de qual foi aprovado, que mesmo a gente nem sei qual foi,
para ver se ia manter mesmo ou não, entendeu? E justamente essa questão que eu falei do trabalho também, que eu coloquei para conciliar, mas assim, Não, é mas só uma dúvida mesmo, entendeu? se for aí, vai ser algum fechamento, mas, assim, ninguém vai ser prejudicado por causa disso. Assim, na verdade, vai tentar organizar algumas coisas da melhor maneira possível. Mas isso aí a gente vai conversando depois. Não, tranquilo. Mas o Matheus, igual você falou aí que o MEC aprovou essa gestão remota até o final do ano, mas que o IF Sul de Minas pode ser que não adote isso. Você fala que às vezes pode chegar a parar também, ou isso É, é fora de computação? com certeza. É assim, o que pode acontecer? A gente terminar esse primeiro semestre, por exemplo, no final de julho ou começo de agosto, e não abrir um segundo semestre, de forma Entendi. eu particularmente, eu fui a favor, lógico, de continuar da forma que estava, porque a gente não podia parar, por mais que a gente teve vários problemas, mas agora abrir um segundo semestre eu já tenho muitas dúvidas e muitas preocupações se isso vale a pena. Parar é ruim e continuar vai ser ruim também, logicamente. Aí tem pessoas de ambos os lados que vão ser prejudicados, em termos, logicamente, pensando em todos os alunos. Então, realmente, eu não sei nem a minha opinião certa sobre abrir um segundo semestre, que é bem complexo. Não entendi. Então, Faz quer sentido. dizer que esse período, então, ele fecha. Esse período fecha. Esse período Aham, fecha. Agora, se aham. abre um novo, não sabemos. Não sabemos. Vai depender ainda do que vai. Aí vai ter discussão Dos desde rumos. nível de direção, lá da reitoria até a gente aqui. A gente vai abrir uma série de discussões essas 2 semanas agora, para ver o que vai decidir. Uhum. É engraçado, tem umas faculdades que estão até que não fizeram esse regime remoto, né? E E vamos. agora vão começar agora, a partir de julho, parece, né? Então, tem Tem muitas uns que estão bem contrários. faculdades, eles vão começar agora, ou seja, eles vão cumprir o que a gente já fez, eles vão começar em julho agora, para poder aproveitar até dezembro e voltar em janeiro presencial. Então, assim, o que eles vão começar a gente já fez. E tem universidade que quer voltar só hora que sair vacina no remédio. Mas não tá errado, cara. Não tem como. Como é que você vai colocar a gente do Brasil inteiro num lugar fechado? Trazer para uma cidade, igual o Machado. É verdade. E vai lá que chama a gente de Poço Fundo para vir para Machado, que perigo. Não, o Fábio mora em Campinas. Ei, Pô, deixa ele lá mesmo. desse jeito não, é. Desse jeito, não, velho. Carta. Aí, ó. Mas, Foi mas mal, Fábio. eu fiquei com medo semana passada, rapaz, porque lá eu trabalho no hospital. Ajudei um rapaz lá, de repente, né? Eu fiquei sabendo, 2 dias depois, o rapaz deu positivo Covid. Vá, merda, viu? Tenso, né, cara? Pessoal, mas a gente vai trocando as ideias, a gente vai conversando. Não se preocupem mais do que o necessário. E todo mundo aí, com certeza, igual falou, você tem que tomar o máximo cuidado possível, porque a gente não sabe com quem que vai ter contato. Muita gente aí às vezes fica agindo como se nada tivesse acontecendo. E isso a gente não pode agir. Então todo mundo se cuida aí, tem o máximo cuidado possível aí. Tá louco. Ô, Fábio, fica aí mesmo. Até mais. Até semana que vem. Falou, Valeu. boa noite, até mais. Abraço. Boa noite.